Oi, galerinha do segundo médio. Vamos falar um pouquinho de verbo, sobre essa classe de palavras, né? Então, olha só. Verbo a gente sabe que é muito importante, né? É, na verdade, uma palavra central se a gente for analisar dentro das orações, dos períodos. Nós sabemos que o verbo, quando a gente localiza, através do verbo, a gente encontra sujeito, a gente sabe das ações que esse sujeito pratica, a gente consegue entender e determinar os predicados, né? Então, o verbo é importantíssimo, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre ele, que tem uma série de situações que envolve o verbo, tem uma série de coisas para a gente, na verdade, relembrar, né, sobre verbo. E vamos começar aqui com a questão conceitual do verbo e conhecer também das conjunções verbais. Então, verbo é aquela classe de palavra que ela determina uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Essas definições a gente aprende lá atrás, lá no Fundamental 1, a gente já aprende esse conceito, né? Então, verbo é aquela ação praticada por um sujeito, né? Eu corro. Então, o sujeito, eu, está praticando a ação de correr. Também posso dizer, eu estou satisfeita. Verbo de estado, né? Estou dizendo que eu estou satisfeita. Da mesma forma que eu posso falar assim, choveu muito ontem à noite. Nesse caso aqui, já é um fenômeno da natureza, tá? Então tem uma série de verbos que nós vamos reconhecer, relembrar, na verdade. Existem muitas particularidades, mas, a princípio, essas são as definições básicas de um verbo, que a gente está acostumado a tratar dessa forma, a entender, a relembrar, baseado nesses conceitos. E sim, né? Tá certo? Né? Sem aprofundar muito, está certo. Só que o verbo ele tem uma série, como eu falei no início, de coisas que envolvem, né? Então, existe, né? Vou explicando à medida que os vídeos forem acontecendo, mas só para a gente já ir se familiarizando. Existe a questão dos tempos verbais. Então, nos tempos verbais, nós vamos separar radical de desinência, né? Para entender em qual tempo que está. Tem a questão dos modos verbais, né? Dos 3 modos verbais. Temos os verbos regulares, temos os verbos irregulares. E para começo de conversa, nós vamos falar das conjugações. O que seria isso? As conjugações. O verbo pode estar na primeira, segunda ou terceira conjugação. O que é isso? Depende do finalzinho do verbo, da sua vogal temática, que vem acompanhada do R. Essa situação de estar em primeira, segunda ou terceira conjugação depende do verbo ainda não ter sido conjugado. Ele, na verdade, ninguém praticou aquela ação. Né? Ele está em qual forma? Ele está no infinitivo. Infinitivo é aquela forma, aquela situação em que é o verbo in natura, sem que alguém tenha praticado aquela ação. Ninguém conjugou aquele verbo ainda. E aí ele pode vir de 3 maneiras. Ele pode vir na primeira, na segunda ou terceira. O que vai definir isso? A sua vogal temática. Então, se eu tenho um verbo que ele termina em A mais o R, AR, ele será um verbo de primeira conjugação. Exemplo, verbo cantar. Se o verbo vem com a vogal temática E, acompanhado de R, o ER, ele vai estar na segunda conjugação. O exemplo, verbo correr. Se o verbo tem a terminação com a vogal I mais o R, ele estará na terceira conjugação. Um exemplo é o verbo sorrir. Sorrir está na terceira conjugação. Correr na segunda. E eu não lembro qual foi o exemplo. Falar, andar, cantar. Primeira conjugação. Então a gente determina pelas vogais A, E, I. Primeira, segunda e terceira. Tá bom? Então, a partir de aqui, desse conceito básico de verbo, nós vamos agora
detalhar todas as situações verbais, tá? Vamos para os próximos vídeos.